Sua família adotiva a amarrou a um poste, mas o marido rico revela um segredo chocante. A música suave ecoava pelo grandioso salão onde a festa de gala acontecia. Mas tudo que Clara conseguia ouvir era o tamborilar do seu coração. Cercada por rostos elegantes, vestidos de gala deslumbrantes e homens de gravata, ela parecia uma sombra no meio do brilho. Sua nova família, os Oliveira, circundava com sorrisos forçados, enquanto seus irmãos adotivos, Bruno e Letícia, planejavam uma brincadeira desastrosa. Clara sentia o olhar frio da mãe, uma mulher poderosa e bem-sucedida que sempre parecia perfeita em cada evento. Mas ali, Clara só queria entender quem era, quem foram seus verdadeiros pais. A festa começou a ganhar cores, mas o clima tenso ardeu no seu peito. Naqueles instantes de glamour, Clara se perdeu em pensamentos sombrios. Ela lembrou-se de como foi adotada, como tinha sido resgatada da solidão. Todo o carinho e a riqueza que lhe foram oferecidos parecia um holograma diante da dor que nunca a abandonara. Seu passado misterioso a assombrava. E então o inevitável aconteceu. Em questão de segundos, o riso e os murmúrios se transformaram em gritos de riso. Enquanto seus irmãos a arrastavam até um poste no centro do salão. As cordas de seda luxuosa eram um contraste cruel com sua pele clara. Clara teve um nó na garganta ao ver os olhares cúmplices de todos à sua volta. A cena se desenrolava como um pesadelo em câmera lenta. Eles a amarraram, o açoite da humilhação a engoliu e cada risada se fazia um eco distante em sua mente. Um calor intenso tomou conta de seu corpo. Mas no olho daquele furacão de risadas maldosas, a figura do marido bilionário de sua mãe adotiva, o enigmático Alberto, emergiu. Ele, que sempre foi reservado, parecia pronto para fazer sua estreia dramática. Todos os olhares se voltaram para ele. E, com a voz grave que carregava uma estranha serenidade, anunciou: Clara, eu sou seu pai. O silêncio caiu como uma cortina pesada e naquele momento o tempo parou. A revelação deixou Clara sem palavras. Uma onda de emoções a atingiu: amor, raiva, traição e uma incômoda curiosidade sobre o passado que ela tanto queria desvendar. Por que a mãe não mencionou isso? O que mais estavam escondendo? Com cada pensamento, o peso da verdade se tornava quase insuportável. O brilho das luzes, refletindo no vestido de gala de sua mãe, agora parecia um trapaceiro. E as alianças de poder em sua nova família desmoronavam sobre um segredo muito mais sombrio. A sala, que antes brilhava com glamour, agora parecia um campo de batalha. Olhares de reprovação dançavam entre os convidados. O murmúrio começou a aumentar, ignoto e voraz. Clara percebeu que estava no meio de uma teia de traições e segredos. Uma armadilha venosa onde cada movimento poderia significar vida ou morte. Somando-se aos tormentos, um novo desejo nascia dentro dela: descobrir a verdade sobre seu abandono. Por que fora adotada? Qual a ligação entre sua adoção e o crime que sugava a vida de todos ao redor? Todo o cenário parecia uma peça virada, prestes a desmoronar a qualquer momento. Com a alma agitada e a mente turvada, Clara sabia que precisava confrontar tanto sua mãe quanto Alberto.
Mas, ao mesmo tempo, a angústia e o desespero tomavam conta dela, e ela se perdia em um labirinto de incertezas. O momento era tenso e explosivo e o ar estava impregnado de segredos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio denso e pesado na sala parecia sufocante. Clara estava paralisada, as palavras de Alberto ainda reverberando em sua mente. Ele era seu pai? Como isso era possível? Um turbilhão de perguntas invadiu sua cabeça. Mas a única certeza que tinha era a de que tudo estava prestes a mudar. Os rostos elegantes em volta dela agora eram borrões na confusão. Olhares surpresos trocavam-se entre os convidados. Sussurros cortantes enchiam o ar. Um riso forçado ecoou, quebrando a tensão e se transformando em um coro nervoso. O clima estava turvo. Clara sentiu seu coração acelerar e o nó na garganta se transformar em um aperto insuportável. E então, enquanto a sala vibrava com fofocas e risos nervosos, o alarme de um celular quebrou o silêncio. O som cortante ecoou como um disparo. Era o telefone de Letícia, sua irmã adotiva, que ao verificar a tela, branca como papel, gaguejou. Mãe, é a polícia! O mundo de Clara pareceu parar. Novamente, o pânico agora se espalhando como fumaça. Os murmúrios cresceram e a atmosfera ficou elétrica. Ela deve saber de algo, pensou Clara. Um arrepio subindo pela sua espinha. Sua mãe, uma mulher sempre tão controlada, agora parecia desmoronar. O olhar dela, que antes era frio, agora estava repleto de medo. Calem-se! Isso não é hora para piadas! Gritou a mulher. Mas sua voz não tinha poder. Letícia, visivelmente nervosa, acabou puxando Clara para o lado. Você precisa vir comigo agora, Clara! Sussurrou com urgência. O coração de Clara disparou. Por quê? O que tinha acontecido? Por que a irmã se comportava assim? Antes que pudesse perguntar mais, Bruno apareceu, arrastando-se ao lado deles. A mãe não pode nos ver juntos! Clara! Ela vai ficar furiosa, disse ele, os olhos dispersos. Então, enquanto se afastavam do tumulto na sala, Clara sentiu que algo estava muito errado. As palavras de Alberto a invadiam, mas agora havia um novo medo pulsando. O que mais estavam escondendo? Quando saíram do salão, Letícia puxou Clara para um canto escuro. Escuta, há mais nesse segredo do que você imagina. Não é só sobre você. A expressão dela estava tensa e Clara leu o que estava por trás do sorriso despedaçado da mãe. Um movimento atrás delas fez Clara se virar e viu Alberto parado à porta. A expressão de frieza, que não havia notado antes, agora estava misturada com algo que a fazia desconfiar. Vocês não podem sair, ele disse com uma voz firme, mas havia um tom de urgência que não havia percebido antes. Não agora. O que ele sabia que elas não sabiam? O que estava acontecendo? Então, de repente, mais gritos vindos do salão. A festa havia se transformado em caos. Clara mal conseguia entender, mas as chamas eram reais. Um incêndio se espalhou pelo salão, enquanto os convidados corriam em desespero. O cenário agora vivia um terror surreal, e Clara sentiu que
Tudo estava desmoronando ao seu redor. Precisamos sair agora! Gritou Bruno. E o trio começou a correr em direção ao que pareciam ser as saídas. Tudo estava encharcado de fumaça, risadas transformadas em gritos desesperados. Enquanto corriam, Clara ouviu a voz de Alberto se elevar com uma ordem que ecoou. Se você soubesse, Clara! O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Eles chegaram a uma porta lateral e um empurrão forte fez Clara cair. Olhando para trás, teve uma visão clara do que havia acontecido. Segredos massacrantes prestes a vir à tona. No meio do caos, uma questão atormentava sua mente. O que mais estava escondido sob a superfície desse mundo glamouroso e traiçoeiro? E quando tudo isso acabasse, quem realmente estaria ao seu lado? Ela levantou-se decidida. Agora, mais do que nunca, precisava descobrir a verdade. O incêndio e os segredos apenas começavam. A verdade poderia queimar tudo em sua volta. E ela estava disposta a se arriscar. Clara levantou-se do chão e olhou para Letícia e Bruno. O coração na boca. O que aconteceu? O som das risadas se havia transformado em gritos descontrolados e o calor das chamas lambeu o ar ao redor deles. Nós precisamos sair agora! Bruno repetia com uma voz alta, mas Clara estava paralisada. O turbilhão de emoções a sufocava. Um novo grito ecoou, mais perto agora. E quando se virou para Alberto, ele estava mais pálido do que nunca. O que você sabe, Alberto? Sua voz saiu como um sussurro, mas ele não a ouviu. Estava quase hipnotizado, o olhar fixo na porta de saída enquanto a fumaça se acumulava. Então, algo surpreendente aconteceu. Um repentino estalo percorreu a sala, como se o tempo tivesse retornado. Os convidados, que antes estavam em pânico, se voltaram para uma figura vestida de escuro surgindo da penumbra. Clara franziu o senho. Quem era? Acredito que você esteja todos um pouco confuso, a figura disse, sua voz suave e ameaçadora. Era uma mulher, seus olhos brilhando com uma intensidade estranha. Mas o que realmente importa foi o que aconteceu antes de tudo isso aqui. Clara sentiu um frio na espinha. Alberto, ainda paralisado, pareceu reconhecer a mulher. Você sabia que isso ia acontecer? O choque se refletia em sua voz. Clara olhou entre os dois, confusa. A mulher parecia uma sombra do seu passado. Uma presença que trouxe uma onda de reconhecimentos. Aterrorizantes e reveladores. Ela caminhou na direção deles, com uma benevolência cruel. Sim, eu havia feito um acordo. Sua vida, Clara, é mais entrelaçada do que você imagina. Agora todos estavam observando os sussurros da multidão crescendo a cada passo da mulher. Você não é só uma garota adotada. Você tem um legado. E esse legado pode mudar tudo. Que legado? Clara gritou, tentando entender. Mas a mulher deu um sorriso enigmático. A resposta está com seu verdadeiro pai. Um murmúrio cresceu ao redor dela. Clara olhou para Alberto, seu coração disparando. A ideia de ter um pai desconhecido a perturbava. É você quem está me enganando? Perguntou, com a voz tremendo. A mulher virou-se para os outros. O jogo não termina aqui. Está prestes a começá-los, de verdade. A tensão se acumulava na sala e Clara percebeu o clima mudando. A atenção dos convidados se voltando para um assunto muito sério, que não envolvia mais apenas o incêndio. Um alarme soou. A polícia?
Sim, mas há algo maior e mais traiçoeiro escondido por trás de tudo isso. Clara olhou para o chão, a fumaça agora densa. Ninguém parecia entender a profundidade das palavras. A mulher parecia se tornar a sombra que se instalara na mente de Clara. E então, Clara sentiu que havia um nó em seu peito. Lembrou-se de sua infância, do dia em que havia sido adotada. E quando olhou para Alberto de novo, uma ideia aterradora surgiu. Talvez ele não fosse quem dizia ser. As palavras dela ecoavam. Você precisa saber da verdade real, Clara, antes que seja tarde demais. A mulher se aproximou ainda mais, o olhar penetrante. Você está em perigo. Nós todos estamos. O pânico e o caos se tornaram uma mistura de emoções confusas. Clara percebeu que toda a sua vida estava prestes a ser reconstruída. E a única certeza que tinha era que a verdade era muito mais assustadora do que qualquer incêndio. Enquanto a fumaça envolvia o salão, Clara soube que a próxima reviravolta estava prestes a acontecer e que a jornada para descobrir sua verdadeira identidade seria uma batalha muito maior do que jamais poderia imaginar. O que ela realmente era? E quem realmente a cercava? O incêndio era apenas o começo. Clara estava paralisada. A fumaça a envolvendo como um véu sufocante. A figura misteriosa à sua frente a intrigava e aterrorizava ao mesmo tempo. Ela sentiu o coração acelerar. O que aquela mulher significava para Alberto? O que sabia sobre seu passado? Precisava de respostas. O caos se intensificava ao redor delas, mas tudo o que Clara conseguia ouvir era o som da própria respiração e o coração batendo forte dentro do peito. A mulher, com seu olhar penetrante, se aproximou ainda mais. Se você conhecesse a verdade, Clara, tudo seria diferente. Seu legado é mais perigoso do que você imagina. Que legado? Clara gritou, sua voz invadida pela incredulidade. O pânico estava palpável, a fumaça tornava tudo confuso, mas a atenção estava completamente voltada para a mulher. Alberto estava em choque, mas Clara não tinha tempo para ele. O que você quer dizer? Ela insistiu, a urgência crescendo, enquanto gritos ecoavam em volta e o ar esquentava com a fumaça. A mulher piscou lentamente, como se estivesse se divertindo com o desespero da garota. Você é muito mais do que apenas uma garota adotada, que você é parte de algo maior. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. O chão sob seus pés tremeu. Não era apenas a adrenalina do incêndio, mas um abalo real. Clara viu o olhar de horror nos rostos dos convidados ao redor. Sem aviso, uma explosão ressoou e a janela próxima estourou em fragmentos de vidro. As chamas se intensificaram e ela sentiu calor nas costas. A mulher reagiu rapidamente, mas Clara não a seguia mais. O instinto de sobrevivência tomou conta dela. Vamos! Gritou para Letícia e Bruno, que pareciam presos em estado de choque. O cenário se transformava em um inferno. O ar estava pesado com fumaça e gritos. Mas uma ideia a atingiu como um golpe. Cortando pela multidão em pânico, Clara tentou pensar. O que se escondia naquele legado? Por que Alberto não a protegera? Mas antes que pudesse avançar, a mulher a chamou. Clara, você precisa entender. O que você descobrirá mudará tudo. Nesse instante, outro eco ensurdecedor. Desta vez bem próximo, e o teto começou a ceder. Clara olhou para cima e viu os destroços prestes a desabar. Precisamos sair agora, rosnou Bruno, puxando-a pela mão.
Mas uma necessidade insana a levou a olhar uma última vez para a mulher. "O que você realmente quer de mim?" perguntou, a voz quase perdida no barulho destrutivo ao redor. Foi então que a mulher fez um gesto rápido e Clara sentiu um frio gelado descer pela espinha. "Eu sou sua mãe!" anunciou, antes que tudo ao redor se tornasse um emaranhado de caos. Clara parou, o impacto das palavras reverberando em sua mente. A mulher não era apenas uma estranha, era sua mãe biológica. Um novo horror. Engoliu! O que isso significava? Suas verdades desmoronaram instantaneamente. Os rostos conhecidos tornavam-se desconhecidos e a realidade se distorcia enquanto a fumaça tomava conta. "Você não pode ser", começou Clara, mas já não havia tempo. A estrutura inteira tremia e o chão sob seus pés parecia convidar um abismo. "Clara!" gritou Letícia, puxando-a. "Temos que ir, agora!" A confusão no olhar da irmã era a mesma que sentia, e enquanto corria, o peso da revelação a assolava. Sua vida escondia muito mais segredos do que ela jamais imaginara. A cada passo, Clara percebeu que descobrir a verdade não era apenas necessário, mas vital para sua sobrevivência. Com o salão em chamas atrás dela e o som da destruição crescendo, uma pergunta martelava em sua mente: quem mais estava mentindo? E quando tudo estivesse em ruínas, quem restaria de pé ao seu lado? As respostas poderiam ser mais devastadoras do que as chamas que agora queimavam as promessas e os segredos de sua vida. Clara estava paralisada. A fumaça se acumulava em nuvens negras ao seu redor, enquanto a revelação da mulher a reverberava na mente. "Você não pode ser minha mãe." As palavras mal saíram de seus lábios, mas o medo crescendo dentro dela era palpável. O que isso significava para sua vida? Uma sombra de dúvida cobriu tudo que havia acreditado até aquele momento. "Você precisa entender, Clara. Sua vida é uma farsa. Eu sou a chave para..." "Verdade!" a mulher sussurrou, mas o caos tomou conta. Outro estrondo ressoou acima deles, e Clara sentiu a estrutura do prédio tremer. O som de vidro se estilhaçando ecoou como uma sinfonia de destruição. Ela se virou para ver Letícia e Bruno, seus rostos pálidos, ambos congelados em horror. No entanto, a urgência era maior do que a confusão. Eles precisavam sair. "Vem, Clara! Agora!" gritou Bruno, puxando-a pelo braço. A multidão em pânico empurrou-os para o lado. A fumaça tornava difícil enxergar, e o calor das chamas fazia a pele dela arder. O olhar de medo da irmã a atingiu como um soco no estômago. Clara queria gritar, mas a única coisa que conseguia era correr, puxada pelo irmão. Então, a figura da mulher surgiu de novo. "A verdade está com você. O legado que você carrega não é só seu. Está em todos nós. Você precisa saber antes que seja tarde demais." Relutante, Clara queria enfrentar aquela informação, mas o tempo estava escapando. Era mais que dor, era desespero. Eles chegaram a uma porta lateral e Bruno a empurrou com força. "Vamos, Clara!" Mas no momento em que estavam saindo, tudo ficou escuro. Uma sombra passou por eles e Clara congelou. O que era aquilo? O cheiro de queimado estava sufocante e a pressão da situação quase a fez desmaiar. "Espera!" gritou Clara, olhando para trás. Com essa simples palavra, ela decidiu enfrentar o que estava prestes a entender. A mulher a observava com um olhar intenso, um misto de urgência e desespero.
Você não pode só fugir, Clara. Você tem que encarar isso por todos nós. Então, da porta que eles tinham acabado de passar, uma explosão ocorreu. A mulher foi empurrada para trás pela força da onda de choque. E tudo ao redor desabou em um instante. Clara gritou, imaginando se ainda via a mulher de pé. O tempo parecia parar, e no meio da fumaça, entre gritos de desespero e o cheiro ungente de queimado, Clara viu algo inusitado. Uma foto, apenas uma foto, voando pelo ar, como se estivesse se movendo em direção a ela. Com um impulso instintivo, ela a pegou. O que quer que fosse, era importante. Ao olhar de perto, a imagem revelava uma cena familiar, mas ao mesmo tempo aterradora. Ela viu uma mulher com um vestido igual ao da festa, mas do lado dela, um homem que a deixou sem ar. Ele era igual a Alberto, mas não só isso. Era um homem jovem, e a expressão no rosto dele. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O queixo dela caiu. Você está me dizendo que Alberto não é só meu pai adotivo? Ele é. Seu olhar fixou na fotografia. O que ela pensou ter descoberto estava apenas no começo. A mulher que dizia ser sua mãe não era apenas uma figura do passado. Era alguém intrinsecamente conectada a tudo o que estava acontecendo. E o homem, aquele que ela via na foto, era um homem que havia sido dado como desaparecido há anos. Clara, vamos! A voz de Letícia a trouxe de volta. Mas a imagem queimava em sua mente. E ela percebeu. Havia complexidade ali. Um emaranhado de segredos que a família ocultava a todo custo. Alberto! Sussurrou, mas agora a palavra estava carregada de um novo medo. O que mais esconde de mim? O que era aquele passado que ela estava prestes a descobrir? Eles estavam fugindo, mas a urgência não só era do incêndio. Era sobre tudo o que estava acontecendo. O incêndio atrás deles se ampliava, as chamas transformando a festa em um inferno, mas a maior chama, Clara percebeu, eram os segredos que estavam prestes a explodir. E o que mais havia sob a superfície de sua vida? Agora tudo estava em risco. Dito assim, a pergunta ecoou na mente dela, levando-a a questionar tudo. Ela sabia que os próximos passos não eram apenas sobre fuga, eram sobre a luta pela verdade. Clara estava paralisada. A fumaça se acumulava em nuvens negras ao seu redor, enquanto a revelação da mulher ecoava em sua mente. Você não pode ser minha mãe. As palavras saíam tremulamente, como se fossem uma súplica. O pânico a envolvia. As chamas ditavam um ritmo frenético. Ela se sentia pequena em meio àquela confusão toda. Mas havia algo mais lá atrás. Uma verdade que ela ainda não conseguia entender. Clara, precisamos sair. A voz de Letícia era um grito cortante na cacofonia. Bruno puxava-a pelo braço, mas seu corpo estava preso em um turbilhão de emoções. Qual era a verdadeira natureza daquela mulher? O que mais ela sabia? A sala tremia. Clara conseguiu ver uma parte do teto desmoronando. Rápido! Gritou Bruno, arrastando-a para fora do alcance do perigo. Mas o olhar da mulher a seguia como um farol, intensamente. Você não pode ignorar isso, Clara. A verdade precisa vir à tona. Sem pensar, Clara soltou-se da mão de Bruno e voltou um passo. Espere! O que você quer dizer com o legado? Sua voz era tensa e carregada de determinação.
Letícia e Bruno trocaram olhares confusos, mas Clara estava além de tudo isso. Ela precisaria de respostas. Seu verdadeiro passado é muito mais profundo do que você imagina. Havia uma razão para sua adoção, a razão pela qual estou aqui. A mulher gesticulou freneticamente, mas o rugido do fogo fazia tudo se perder. De repente, outro estrondo fez com que Clara se virasse. O chão abaixo começou a rachar. Como barulho, seu coração acelerou ainda mais. Vem! Letícia gritou. Mas antes que pudessem correr para fora, Clara sentiu uma presença ao seu lado. Uma sombra que a fez gelar. Alberto estava ali. A expressão dele era de pânico, misturado com algo mais profundo. Era como se a derradeira luz tivesse se apagado. Clara, você precisa sair agora! Ele exclamou, mas seu tom estava muito longe de ser autoritário. Ele parecia vulnerável. A mulher avançou. Um ar de desespero pairava sobre ela. Alberto, você não pode esconder a verdade por mais tempo. É hora dela saber quem ela realmente é. Clara sentiu as palavras invadirem sua mente como uma onda. O que você quer dizer com isso? Questionou, sem conseguir torcer a verdade. Então, em um giro instantâneo, a mulher colocou a mão sobre o peito de Alberto. Ele não é quem você pensa que é, Clara. Ele tem um segredo. Do que você está falando? O pânico começava a se transformar em raiva. O que você escondeu de mim? A tensão se tornou um campo elétrico. O olhar fixo de Alberto parecia implorar por compreensão, mas Clara só via um homem ocultando algo sombrio. O calor das chamas começou a engolir o ambiente, e a sala virou um labirinto de fumaça. Mas tudo o que ela queria era uma resposta. Clara, acho que você precisa saber a verdade. O grito de Bruno cortou o ar, mas Clara não conseguia desviar o olhar do rosto de Alberto. A mulher disse com uma voz quase sussurrante. Clara, ele não é seu pai. A verdade é que você pertence a uma linhagem que está em perigo. E Alberto, ele faz parte disso de uma maneira que você nunca poderia imaginar. O quê? O choque atravessou o corpo de Clara. Como assim Alberto não era seu pai? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Como você pode dizer isso? O que você sabe sobre mim? No mesmo instante, uma explosão irrompeu atrás deles. A força empurrou Clara para longe e ela caiu, percebendo o que a mulher dizia. O que se escondia atrás das palavras? Era tudo um plano? Então uma foto com as faces sorridentes e os mistérios profundos flamejava da sua mente. Os gritos aumentavam à sua volta, mas a clareza destrutiva tinha tomado conta. Você precisa saber a verdade, Clara. Seu verdadeiro legado está nas cinzas. Mas se você não agir agora, tudo será perdido. Clara se levantou, o olhar fixo em Alberto. A fumaça a envolvia, mas ela não podia mais ignorar. Agora, tudo estava em jogo. E em meio ao pânico, a única certeza que tinha era que a verdade explodiria como chamas por detrás da máscara da vida que conhecera até aquele instante. Ela respirou fundo e avançou. E se você não é meu pai, então quem é você de verdade? O olhar de Alberto se endureceu e tudo ao redor começou a desmoronar novamente. A verdade estava cada vez mais próxima. E agora, mais do que nunca, Clara queria saber. Mas o que ela descobriria poderia mudar tudo. E talvez ela nem estivesse pronta para aquilo. Clara estava paralisada. A fumaça se acumulava em nuvens negras ao seu redor
enquanto a revelação da mulher ecoava em sua mente. Você não pode ser minha mãe! As palavras saíam tremulamente, como se fossem uma súplica. O pânico a envolvia. As chamas ditavam um ritmo frenético. E tudo ao redor parecia dividido entre horror e revelação. Clara, precisamos sair! A voz de Letícia era um grito cortante na cacofonia. Mas algo no olhar de Alberto a segurava. Ele não respondia. Parecia estar perdendo a força. A mulher continuava ali, insistente, como uma sombra na escuridão. Você precisa entender a verdade! Repetia, quase implorando. Então, um novo estalo ecoou. O teto acima deles tremeu e Clara percebeu o perigo iminente. O chão sob seus pés começou a rachar. E em impulso desesperado, ela gritou: "O que você sabe sobre mim?" As palavras saíram como um clamor. "Eu sei muito mais do que você imagina." A mulher encarou Clara com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão irrompeu atrás deles. Clara se virou rapidamente e uma onda de calor a atingiu como um soco. "Clara, vem!" Letícia gritou, puxando-a. Mas a explosão tinha jogado Alberto para o lado e ele caiu com uma expressão de dor estampada no rosto. Clara hesitou e, nesse momento, a verdade dela começou a se desmanchar como areia entre os dedos. "Alberto!" Ela se abaixou ao lado dele. O medo queimava no fundo de seu estômago. Mas ao olhá-lo nos olhos, viu algo que nunca esperava: desespero. Mas havia outro tipo de ferida ali, a que vai além da carne. "Clara, você não pode," ele começou e a voz tremulava, "saber quem eu sou e o poder que você realmente tem." Poder? Que poder? Ela não sabia se estava pronta para ouvir mais. Mas o tempo estava acabando e a sala estava prestes a desabar. A mulher ficou em pé, contemplativa. "A verdade é mais complicada do que você pensa. O legado não é apenas sobre família, é sobre escolha." Uma nova onda de calor a envolveu. O incêndio aumentava e a fumaça dificultava a respiração. Mas Clara sentiu uma energia pulsando em suas veias, algo que ela não compreendia. Como se todo o terror ao seu redor fosse um eco distante e ela a única que podia mudar aquele destino. "Clara!" A voz de Letícia cortou sua concentração, mas a mulher ainda estava ao seu lado. "Você precisa decidir." Então, com um movimento inesperado, Alberto se levantou, seu olhar fixo na mulher. "Por que você veio agora?" A pergunta soou como um grito de desespero. "Porque chegou a hora de você saber a verdade." A mulher respondeu, e de repente o chão rugiu novamente. Mas antes que todos pudessem se mover, outro estalo. A luz da sala piscou e as chamas pareciam dançar ao redor, enquanto um corpo surgiu de um dos corredores. Ele estava encapuzado e seus passos eram rápidos. "Não!" gritou a mulher. Mas já era tarde. O homem vestindo um manto negro avançou em direção a eles. Algo nele fez o coração de Clara gelar. Ele tinha um olhar que parecia conhecer todos os seus segredos. "Chegou a hora de encerrar isso de uma vez por todas," disse com uma voz baixa e sombria. A sala parecia parar. Clara começou a querer entender tudo rapidamente. Quem era aquele homem? O que ele queria com ela? De repente, ele se virou para Alberto e a conexão entre eles pareceu clara como água. "Você sabia que ela estava aqui? Não sabia?" A expressão de Alberto se transformou em uma mistura de fúria e terror.
Eu não sei do que você está falando. Está na hora de esclarecer o jogo, Alberto. O homem movia-se com calma, mas seus olhos transbordavam intenções obscuras. E Clara, você está no meio de uma luta que não entende. Um legado que pode mudar tudo. As palavras ecoaram e a sala começou a entrar em colapso. Clara sentiu seu peito apertar. O que mais eles estavam escondendo? E se aquele homem estivesse certo? Uma certeza fria tomou conta dela. O que quer que acontecesse a seguir poderia devastar não apenas a noite, mas toda a sua vida. Vamos! Letícia gritou enquanto puxava Clara, mas a imagem do homem encapuzado ficou gravada em sua mente. Ele era a chave de algo muito maior, mais complicado que qualquer coisa que ela já havia enfrentado. E com isso, o chão começou a desmoronar sob seus pés. Clara! Um grito ecoou por entre o caos. Mas enquanto corria para fora do salão em chamas, uma única pergunta pairava em seu coração. Quem realmente era ela e o que a aguardava no futuro? Clara sentiu seu coração disparar. O chão tremeu sob seus pés e a fumaça espessa a rodeava. Era como se o mundo estivesse se desmanchando e ela mal conseguia respirar. A figura do homem encapuzado à sua frente se agigantava e as palavras que saíram de sua boca pareciam perfurar o ar denso ao seu redor. A tensão era palpável, cada segundo esticando como um fio de aço prestes a romper. Alberto lutava para se levantar. Sua voz trêmula e carregada de desespero. Clara, não a escute! Ele olhou para a mulher como se estivesse prestes a desmoronar. Você não sabe do que está falando. O pânico em seus olhos a fez duvidar. Mas a mulher, com seu olhar profundo, continuava a transmitir uma urgência que Clara não podia ignorar. Ela desviou o olhar. O que estava acontecendo? Precisava decidir, mas tudo girava e o calor do incêndio crescia. Quem é você? A voz dela saiu como sussurro. A voz da mulher era calma, quase hipnótica. Eu sou? Não importa. O que importa é você. Antes que pudesse questionar mais, um estrondo violento sacudiu o salão. A estrutura começou a ruir enquanto o teto desmoronava. E Clara viu Alberto cobrir a cabeça. Corra, agora! A urgência a pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela a fez hesitar. O que Alberto sabia, que ela ainda não sabia. Deixa em paz! Alberto gritou, mas já havia perdido a voz entre os gritos e a explosão de pânico ao seu redor. Ele se levantou, o olhar intenso. Você não pode levá-la. O homem encapuzado deu um passo à frente, com um sorriso que exalava maligno. Ela pertence a mim agora. Clara congelou. Pertencer a ele? O que isso queria dizer? O tempo parou. O resto do mundo estava em movimento, mas ela estava paralisada pela ideia. O homem parecia saber algo. Um segredo que mudaria tudo. O sangue subiu à sua cabeça, enquanto seus pensamentos giravam em um turbilhão. E o que mais? Clara! O grito de Letícia interrompeu seu frenesi. A voz dela cortou a espessez do ar. Precisamos sair! Vem! Mas Clara permaneceu ali, absorta, percebendo que a mulher concluiu. A verdade que você busca, Clara, é que seu pai verdadeiro é Alberto, herege à sua frente. Ele é seu tio, um traidor que busca sua herança, o seu legado de poder. As palavras atingiram Clara como um golpe visceral. Ela olhou para Alberto, que parecia devastado,
enquanto a verdade a desnudava. As peças começaram a se encaixar. O homem encapuzado era seu tio. Alberto não era apenas um simples pai. Ele tinha um passado escandaloso. E Clara sentiu como se estivesse em um sonho. Não, você está errada, Alberto gritou. O desespero em sua voz crescia. Não é verdade! Clara sentia sua cabeça girar. É verdade, Clara, a mulher falou, enquanto o calor das chamas se intensificava. Você tem que acreditar. Riscos maiores do que imaginamos. A fumaça começou a envolver tudo. E então, em uma fração de segundo, a estrutura cedeu. Um teto desabou. E Clara, Letícia e Bruno desviaram-se por instinto. A parede ruiu com um barulho ensurdecedor enquanto Clara saltou para o lado. Mas a imagem de Alberto, ali presa na fumaça, não a deixava em paz. Clara! Ele gritou. Mas a visão dele começou a se desfazer. O ambiente pegando fogo. Vamos sair! A urgência nas palavras de Letícia a trouxe de volta à realidade. E então veio a resposta para tudo. O homem encapuzado deu um passo à frente. Uma luz fria em seus olhos. A verdade está em você, Clara! Você precisa escolher quem confiar. Clara olhou para os dois homens, suas vidas cruzadas pela mentira e traição. No meio daquele caos, ela percebeu que precisaria decidir do que realmente era feita. Mas uma dúvida esmagadora a envolveu. O que mais estava escondido sob essa rede de enganos? O que significava a herança que poderia mudá-la para sempre? Sem tempo para hesitar, Clara deu um passo em direção à saída. Cada movimento sendo uma batalha interna. Com o coração pulsando, ela sabia que o que a aguardava do lado de fora poderia ser mais devastador do que qualquer incêndio. E que ao escolher, perderia algo que jamais poderia recuperar. A fumaça se espessava enquanto ela se preparava para um salto. A dúvida a acompanhando. O que a aguardava além das chamas? Clara estava prestes a cruzar o limiar entre o desconhecido e a verdade que poderia arruinar tudo. O ar estava pesado com fumaça e desespero. Em meio ao caos, a explosão ecoou e a sala se tornava um cenário apocalíptico. Ela olhou para Alberto em busca de uma resposta, mas o terror em seu olhar confundia ainda mais a mente dela. Quem é você de verdade? Perguntou, com a voz trêmula. O pânico nos olhos de Alberto só fez aumentar a confusão. Clara, não há tempo! Gritou Letícia, puxando-a. Mas Clara estava paralisada, as palavras da mulher ainda ecoando em sua cabeça. As suas escolhas definem você, e ele não é o que diz ser. Só então, sem aviso, o homem encapuzado avançou. Ele parecia uma sombra, um espectro do passado. Clara sentiu um frio correr pela espinha ao ver aquele olhar sombrio. A verdade está mais ao seu alcance do que imagina. Ele murmurou, sua voz profunda ressoando no ar cheio de fumaça. Chega! Alberto gritou, como se estivesse à beira do colapso. Clara, isso não é sobre você, é sobre mim. As palavras enigmáticas acertaram Clara como um soco, mas havia algo mais ali. Um vínculo que ela não conseguia identificar. O som do desmoronamento das paredes se intensificou e, num instante, as chamas tomaram conta de tudo. Clara se virou para a saída, mas a imagem do homem encapuzado a paralisava.
Você realmente acha que pode escapar do seu destino? Ele sussurrou, e um arrepio subiu pela sua nuca. E então, um grito forte rasgou a sala. Era Letícia. Seu rosto ficou pálido como um lençol. Ele está aqui! Os olhos dela estavam arregalados e Clara virou-se rapidamente. Contra a fumaça densa, uma figura familiar estava na porta. Era a mulher que se dizia sua mãe. Mas por que ela estava ali? Clara, a voz da mulher, era um misto de desespero e urgência. Não confie nele! Ele está mentindo sobre tudo! Clara sentiu seu mundo rodar. O que estava acontecendo? A mulher não era apenas uma estranha. Ela era uma parte de tudo isso. Quem é você? Clara gritou, agora pronta para confrontar a verdade. A mulher avançou, e o que aconteceu a seguir foi uma reviravolta total. Clara, eu sou a irmã dele. As palavras vieram como um raio. O homem encapuzado, que se dizia seu tio, parecia ter seu mundo virado de ponta cabeça. Ele é meu meio-irmão. O ar se tornou gelado e a sala parecia parar. Você está mentindo, Alberto gritou, mas o pânico na sua voz apenas confirmou a realidade horrenda. O que isso significava? Ele e o homem não eram apenas parentes. Eram parte de uma trama sinistra que cercava sua adoção e sua identidade. Você precisa entender, Clara. Você é o elo entre mundos que eles querem controlar. Não deixe que te arrastem. A mulher estava em lágrimas, mas sua intensidade deixava claro que estava lutando por algo maior. As chamas cercavam tudo. O calor era insuportável e Clara olhou para os dois homens. Aquela revelação fazia seu coração romper em pedaços. O que mais estão escondendo? O que é verdade? O caos se intensificava, mas agora era diferente. O jogo tinha mudado completamente e desespero tomou conta da sala. Clara, não a escute! Alberto estava em desespero. Suas palavras não convenciam mais. A mulher negou com a cabeça, uma lágrima escorrendo pelo rosto. A vida dela está em suas mãos. Com uma onda de adrenalina, Clara sentiu a verdade finalmente cortar como uma faca. O que você quer de mim? A pergunta pairou no ar, enquanto ecos de sirene se aproximavam, as chamas crepitando ao redor. Você tem que escolher, Clara. Esse é o seu momento. O homem encapuzado falou com uma frieza que a assustou, seus olhos estreitando-se. Você pode ficar aqui e ser consumida pelas mentiras, ou nós podemos sair e você descobrir quem realmente é. Clara respirou fundo, o nó na garganta se apertando. O que estava em jogo era muito mais do que ela poderia imaginar. A verdade era uma camada de segredos e traições. Mas naquele momento, o mais chocante ainda estava por vir. Um tremor forte fez o chão ceder um pouco, e em meio ao caos, a própria estrutura começou a ruir. Clara decidiu. Ela se virou para Letícia, depois para a mulher que a chamava de mãe, e finalmente para Alberto. Agora, mais do que nunca, tudo se entrelaçava em uma dança de destino. Vem! Letícia gritou. E antes que pudesse pensar, Clara avançou. A passagem se tornava estreita. O calor se intensificava e a fumaça envolvia. Ela estava prestes a cruzar a linha entre a vida e a verdade. E antes de alcançar a saída, um sussurro cortou o ar como um raio no escuro. Se você sair, nunca mais poderá voltar.
O homem encapuzado lançou essa última frase. E enquanto Clara hesitava, o teto começou a desabar ao seu redor. A realidade da sua vida estava desmoronando. E a única pergunta que ecoava era: até onde você iria para descobrir a verdade? Clara havia parado na porta. A fumaça quente e o caos dançavam ao seu redor. O fogo rugia, as chamas pareciam querer devorá-la. Mas a verdade a segurava firme, como um cabo de aço em meio ao desespero. A revelação sobre seu tio e a conexão com sua mãe biológica pesado em seu coração. O espaço parecia pequeno. Alberto estava encurralado entre a mulher e o homem encapuzado. Escolha, Clara. O homem encapuzado repetiu, sua voz ecoando como um trovão. Você pode ficar presa neste legado de mentiras, ou sair e descobrir a verdade. As palavras cortaram o ar denso e a pressão aumentou. Clara sentiu uma luta interna, como uma tempestade prestes a explodir. Vem comigo! Letícia puxou Clara pelo braço, mas ela hesitou. Novamente, os olhos fixos em Alberto. O medo na expressão dele a fazia querer acreditar que ele a protegeria. Clara, não! Ele gritou, a voz tremendo. Acredite em mim. Existe algo maior em jogo aqui. A verdade parecia estar se desenrolando em camadas, e Clara sabia que não poderia correr e deixar tudo para trás. Com a estrutura ruidosa desmoronando ao redor, uma onda de clareza a atravessou. Eu não posso confiar em ninguém, pensou. Não agora. E ao mesmo tempo, uma parte dela desejava entender mais, mesmo que a verdade fosse dolorosa. Então, um barulho ensurdecedor. Parte do teto ruiu e os destroços caíram perto dela. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Com um grito, Letícia a puxou para a frente e naquele instante tudo era urgência. Vá, não pare! Mas Clara olhou de novo para a mulher. A expressão dela era desesperada, implorando para que ela percebesse. Você é mais forte do que eles pensam, Clara. Lute pelo que é seu. A mente de Clara girava. O que ela tinha que perder? Eu sou mais do que uma história de adoção, gritou, sentindo uma energia brotar de dentro. Eu vou descobrir quem eu sou. O homem encapuzado se aproximou, a sombra dele se estendendo e engolindo a luz. Você não tem ideia do que está escolhendo, Clara. A verdade pode ser devastadora. Mas Clara ergueu a cabeça. Qualquer coisa é melhor do que viver com mentiras. Ela finalmente se virou para a saída. Letícia ao seu lado e uma determinação renovada pulsando nas veias. Vamos! Com correria desenfreada, elas atravessaram o salão apinhado de fumaça. O calor aumentava e as chamas pareciam lamparinas dançantes. Clara sentiu seu coração bater no ritmo do desespero e da esperança. Estava pulando entre a verdade e o desconhecido. Na saída, um último olhar para trás. Alberto estava cercado pela fumaça. O rosto dele uma culminação de dor e indecisão. Clara, lembre-se, você sempre estará ligada ao que somos. Você não pode fugir de quem você é. E antes que pudesse pensar mais, um último estrondo. O teto desabou em uma nuvem de fumaça. E Clara se viu arrastada para fora. A luz do dia a cega. Ela caiu, respirando ar fresco, e se levantou rapidamente. O mundo lá fora era como um pesadelo se desfazendo. O prédio flamejante atrás delas, as sirenes ao longe. Clara respirava com dificuldade. Mas havia um novo propósito pulsando em seu coração. Do que aqueles homens eram feitos?
E o que ela realmente descobriu sobre si mesma? Após algumas lágrimas, ela olhou para Letícia, para o rosto da mulher que se dizia sua mãe. Nós precisaremos conversar. E a mulher acenou, seu olhar agora cheio de pesar e determinação. Havia ali um elo, uma ligação que agora só não podia ser desfeita. Enquanto eram cercadas por pessoas que tentavam ajudar, Clara percebeu que as verdades eram apenas um começo. Muito mais estava por vir. Qual o preço que teriam que pagar para desvendar isso tudo? Essa jornada estava apenas começando e Clara estava preparada. E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.